Olá, meus amigos, que bom estarmos de volta, nos reencontrarmos. O jornal O Dia está promovendo uma série de entrevistas com pré-candidatos a prefeito da cidade do Rio de Janeiro. Nunca o papel da imprensa foi tão importante como em nossos dias para ajudar os eleitores a conhecer candidatos e propostas. Democracia, cidadania, participação popular, isenção são compromissos históricos do jornal O Dia. Uma escolha que seja fruto de informação e reflexão certamente nos levará a uma decisão que promoverá desenvolvimento humano, social, econômico e cultural. Tudo o que desejamos para a nossa cidade. Hoje conosco está o pré-candidato do Partido Novo, Fred Luz. Olá, Fred, já na tela. Vamos cumprimentá-lo, trazê-lo aqui para esse bate-papo. Tudo bem, Fred? Tudo bem, Sidney, muito obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui conversando com você, com o pessoal do Dia. E estou aqui querendo muito conversar sobre a cidade do Rio de Janeiro. Acho muito legal o convite a todo mundo que pretende ser. É uma oportunidade que a gente tem de esclarecer a todos sobre a nossa visão sobre a cidade, as oportunidades que eu acredito que a nossa cidade tenha, que são muito boas para a gente voltar a ser a nossa cidade maravilhosa. E, Fred, até agora você é o único que veio com uniforme, tá? Botou um laranjinha aí, a cor do partido. Não sei se tem um símbolo do Novo aí, se é coincidência, mas você pensou em tudo, tá pensando na imagem, Aqui, né? eu visto a camisa aqui, ó. Legal, bacana, bacana. É um respeito para o público, o eleitor também. Agora, o Fred, quem vai participar conosco, você conhece, um jornalista que cobre essa área esportiva também, jornalista convidado do Dia, Venê Casagrande, que já tá virando sócio aqui. Tudo bem, Venê? Como é que você está? Olá, tudo bem, Sidney? Tudo bem, Fred? Fred, é um prazer reencontrá-lo agora na área da política, né? A gente já teve um contato nos tempos que você era dirigente do Flamengo. É um prazer novamente conversar com você e entrevistá-lo aqui no Jornal O Dia. Agora, É um prazer Fred, meu, muito bom você estar aqui com a gente também, muito legal. A gente se rever aqui em outra situação, né? Agora, Fred, não se engana com a cara desses menininhos aí, não. Todo mundo com carinha de garoto, tá? Essa turma aí é afiada, rapaz, faz cada pergunta que é Mas eu brincadeira. já pegava ele lá, já conheço ele de lá. Quando eles perguntam, eu quase que abaixo aqui, falei, caramba, é bem faísca, mas tem que ser, a garotada tem que chegar com vontade, mas tem que questionar, o homem público tem que ser pressionado, né? Isso é muito importante. Agora, Fred, você é empresário, um empresário vitorioso em várias coisas que fez na vida, teve uma passagem pelo Flamengo também, é possível que lá que você tenha um contato mais próximo com o Benê, que é repórter esportivo, e acabou optando entrar na política. Agora, tem gente como você, como é o perfil, que entra e depois sai correndo, diz assim, não consegui nada, porque é velha política, porque é isso, porque aquilo outro, eu fui lá cheio de esperança, queria mudar o Brasil, queria mudar o mundo, e não consegui. E tem outros que vão ficando e tal, até conseguem contribuir. Como é que faz para você não se decepcionar com essa imagem que se tem, até de uma certa pureza, de alguma ingenuidade, né? De que vai dar para mudar, aquela coisa toda. Embora você tenha dito tudo pelo Rio, né? Qual é a sua, Fred? Ô, Sidney, eu cheguei à conclusão, o Rio está uma bagunça, e não vão ser esses políticos de sempre, que ficam aí a cada 2 anos, pedindo voto, só pensando em eleição, que vão resolver um problema que eles, na verdade, eles criaram. Eu tenho mais de 30 anos de experiência em gestão, eu não sou ingênuo. Por onde eu passei, as empresas, as marcas, as instituições prosperaram e muito, deram muito certo. Com choque de gestão, sendo muito exigente em colocar pessoas capacitadas e não cabide de emprego, e principalmente tolerância zero com a corrupção. É isso que o Rio de Janeiro precisa, para nós, cariocas, voltarmos a termos orgulho da nossa cidade. Venê, vamos lá, vamos abrir os trabalhos então. Sua pergunta agora. Vamos pergunta do Venê Casagrande, repórter convidado do Dia. Bom, Fred, embora eu já te conheça, mas antes dessa nossa entrevista começar, eu estava lendo um pouco sobre a sua história, antes mesmo de você chegar ao Flamengo. Eu pude ler que você teve a oportunidade de estudar em escola pública, antes de se formar lá na faculdade PUC, né? Então, a minha pergunta é sobre a educação. Isso aí não é segredo para ninguém, que a educação do Rio de Janeiro vive um drama, né? Então, eu queria saber de você o que você pretende fazer para melhorar nesse quesito, a educação no Rio de Janeiro. Venê, educação é a porta das oportunidades para as pessoas que mais precisam. Só há uma forma de reduzir desigualdade de uma forma sustentável, é oferecendo educação de qualidade para todos. O Rio de Janeiro, infelizmente, quando tem a primeira avaliação ao final do 3º ano, uma criança de 9 anos de idade, ela é considerada analfabeta funcional. Significa que, quando ela sabe ler, muitas vezes não consegue nem ler, ela não consegue compreender.
e isso compromete toda a possibilidade de aprendizado dela para frente. 50% das crianças no Rio de Janeiro estão nessa situação ao final do terceiro ano. No meu entendimento, nós temos que resolver esse problema ao final do primeiro ano, já tem que começar certo. As crianças têm que aprender a ler e a escrever ao final do primeiro ano. E, para isso, é preciso ter método, ter processo de gestão, ter organização e ter metas muito claras e acompanhamento disso em todas as escolas, em todas as turmas, de uma forma muito direta e transparente. Vamos então à primeira pergunta do público. Vamos abrir os trabalhos também aqui com o futuro eleitor, né? O cidadão, o leitor do dia também que nos acompanha. Vamos botar na tela aí, Cássio, o que a gente tem de perguntas aí? Tem gente questionando aqui a parte da educação, outros elogiando também. O Mariel Diego diz aqui: o Novo prega a necessidade de combater privilégios empresariais, políticos e nos serviços públicos. Como fará isso? Reduzirá desonerações fiscais e dinheiro subsidiado? Diminuirá o número de comissionados e secretarias que funcionam como feudos de vereadores? Diminuirá super salários de secretários que ultrapassem o teto constitucional? Ou adotará outras medidas? Ô, Fred, com essas perguntas todas aí, nós vamos até embora, Venê. Eu não precisa perguntar mais nada. Agora contigo, faz pergunta no final. Vai. Mas, Sidney, é absolutamente necessário. Essa pergunta aí é super procedente. O Rio de Janeiro gasta 75% de toda a arrecadação dele com menos de 180 mil pessoas. A cidade do Rio de Janeiro tem mais de 6 milhões e 700 mil habitantes. 75% de toda a receita é gasta com menos de 180 mil pessoas. E o caminho é o que ele está falando. Vamos acabar com o cabide de empregos, que tem muita gente comissionada, que não é funcionário, que não precisa. Vamos valorizar o funcionário público pra caramba, mas vamos dar uma enxugada geral desses cabides de emprego, nessa turma toda que é colocada aí por politicagem. Vai ter que ser feita uma revisão da Previdência Municipal também, porque esse custo está para que o município possa investir em qualidade da saúde, em qualidade da educação, em qualidade da segurança e também descomplicando muito para gerar empregos na cidade, para facilitar que as empresas queiram vir para cá, ao invés de irem embora. As empresas estão fugindo do Rio de Janeiro. E, com isso, a gente perde emprego, perde trabalho e perde futuro. Isso tem que acabar no Rio de Janeiro. Agora, só antes da pergunta do Venê aqui, deixa eu fazer uma pergunta para você, para a gente compreender. Vocês apoiaram o Bolsonaro no segundo turno da eleição presidencial. E agora já se ouve que tem gente dentro do Novo, não sei se o Novo como um todo é contra o Bolsonaro. Vocês são favoráveis ou são contrários ao governo Bolsonaro? Eu vou te responder a pergunta da posição do Novo durante o processo eleitoral, mas eu acho que essa discussão é uma discussão vã quando a gente está pensando na cidade do Rio de Janeiro. Eu gosto muito do posicionamento do governador Zema lá em Minas Gerais. Ele fala o seguinte: eu me preocupo com os problemas de Minas Gerais. A questão do governo Bolsonaro está lá em Brasília, é uma questão dele lá com o Supremo, com aquelas questões todas. No segundo turno da eleição passada, o Novo falou que ele era anti-PT e liberou tanto os filiados dele como os candidatos que estavam indo para o segundo turno para se declararem o que quisessem. Mas ele não apoiou diretamente o Bolsonaro. Bom, isso aí dá um programa também, mas a gente vai deixar mais para adiante, deixa o público participar também. Venê, sua pergunta agora. Vamos à pergunta do repórter convidado do O Dia. Bom, Sidney, eu ia fazer uma pergunta justamente sobre o Bolsonaro, mas eu vou mudar um pouco. Em relação à aliança, Fred, você já tem alguma aliança bem encaminhada com algum partido, digamos assim, algum candidato, enfim, até mesmo com o Bolsonaro? Eu ia fazer essa pergunta, mas eu estou tentando mudar um pouco aí para tentar pegar o Fred nessa pergunta. Venê, se você me permite, Fred, só um segundo, se você me permite, só para botar um pouco de circunstância na sua pergunta, que ela é procedente. Lembrando que a base eleitoral do clã Bolsonaro é aqui no Rio de Janeiro. Lembrando que o senador Flávio Bolsonaro está se movimentando ativamente nos vários municípios, inclusive na cidade do Rio de Janeiro. E os chamados bolsonaristas estão bem alinhados em torno do candidato Crivella, se ele realmente se lançar para a reeleição, que é o que está se desenhando aí. Então, quer dizer, por mais que você tenha dito, Bolsonaro é em Brasília, mas não muito, né, Fred, sua resposta? Mas aqui nós temos que discutir as questões do Rio de Janeiro, né? O Crivella quem é aqui no Rio de Janeiro, a gente tem que falar, eventualmente, do prefeito, né? Mas vamos lá.
o Novo tem várias características muito diferentes dos outros partidos. A primeira dela é que o Novo não usa fundo eleitoral, não usa fundo partidário. A segunda é que o Novo não aceita cabide de emprego. Então, é impensável, num modelo do Partido Novo, se pensar em ter indicação para secretarias, por exemplo. O que significa uma aliança? Significa trabalhar com um objetivo comum para a educação, para a saúde, para gerar emprego. Sobre isso nós podemos conversar à vontade. Mas aliança para praticar a velha política, a política de sempre, que é de cabide de emprego, que é de tolerância com a corrupção, que é de colocar gente lá onde tem muito dinheiro para ele administrar o dinheiro livremente. Isso é impensável para o Partido Novo. Então, é muito difícil aliança com o Novo, porque as práticas que esses mesmos políticos de sempre, que só pensam em eleição e não pensam em gestão, elas raramente combinam com as práticas do Partido Novo. Vamos lá, pergunta do público também. Tá dinâmico o programa, está bem bacana, tá legal. Vamos lá, pergunta do público. Vamos ver o que a rapaziada está perguntando. André José, como o pré-candidato vai encarar a questão do carnaval e das escolas de samba? Boa, André. Fred. Nosso objetivo é gerar negócios na cidade, que a cidade se desenvolva muito, que gere empregos, que gere atividade. O carnaval é um dos principais recursos da cidade do Rio de Janeiro. É o sonho de todos. Acho que o carnaval, eu acredito que o carnaval ele tenha que estar muito melhor explorado, inclusive durante o ano todo. O Bódromo deveria ter várias atividades ao longo do ano, não necessariamente desfile de escola de samba, mas deveria ter bares, deveria ter restaurantes, deveria ter roda de samba. A cidade do samba, lá onde estão os barracões das escolas de samba, aquilo lá é a Universal Studios do Rio de Janeiro. Até pouco tempo atrás eu vi até o governador falando, não vou trazer a Disney para o Rio. Não precisa trazer a Disney para o Rio, nós já temos a Disney. É o nosso carnaval. Agora, precisa gostar, precisa olhar como negócio, precisa olhar com ar de facilitar a vida dessa turma abnegada que trabalha pra caramba, que cria esse espetáculo, criou essa marca para o Rio de Janeiro, ao invés de estar desprezando, tirando emprego, tirando futuro, tirando possibilidades da cidade. Fred, a propósito sobre o carnaval, que é muito importante, né? E a gente tem visto que o público tem perguntado em praticamente todas as nossas lives. Você acha que a prefeitura deve subsidiar, deve ajudar, deve contribuir? 2, ela deve trazer empresas privadas também, ela deve somente ficar com a infraestrutura, ou seja, qual o modelo ideal que você gostaria, você prefeito, no relacionamento com as escolas de samba? A nossa visão é que as pessoas são muito mais importantes do que o governo. A iniciativa deve sempre partir das pessoas. O governo deve ser facilitador e deve facilitar, não atrapalhar, não entrar para atrapalhar. Então, eu não vejo com bons olhos subsídio, mas eu vejo com péssimos olhos fazer cortes abruptos, combinar e não cumprir. São coisas completamente diferentes. Em determinado momento, é possível apoiar sim, até um momento em que se cria um caminho para a atividade gerar negócio por si próprio. O carnaval é absolutamente possível gerar negócio, gerar valor, gerar interesse para ele andar com pernas próprias. A prefeitura não tem que se meter nisso, ela só não tem que atrapalhar, ela tem que apoiar, ela tem que divulgar, ela tem que simplificar todo esse processo de licenciamento, atuar junto ao governo do estado para corpo de bombeiro, para liberar, para ter toda a infraestrutura, trânsito, tudo é missão da prefeitura. Agora, deixar o pessoal que entende de carnaval cuidar do carnaval, facilitar e valorizar muito. Benê, sua pergunta agora. Vamos lá. Pergunta da nossa reportagem. Bom, Fred, é sobre as privatizações. A minha pergunta para você é, você pensa, caso você se torne prefeito do Rio de Janeiro, em privatizar as universidades públicas? O Rio de Janeiro não tem universidade. Eu sou a favor do máximo que puder privatizar, mas, antes de tudo, eu acho que ensino gratuito tem que ser para quem precisa. Eu não vejo o menor sentido em pessoas que não precisam do ensino gratuito terem o ensino gratuito. Acaba que, com esse processo, você tem um processo de elitizar o ensino. Porque quem entra nas melhores universidades, quando elas são públicas, são os filhos dos mais abastados.
que pagaram excelentes colégios, porque também o ensino público não funciona com qualidade, e tinha as vagas gratuitas para os seus filhos, o que não faz o menor sentido, tirando a vez de quem mais precisa. Eu entendo que, para quem precisa, o Estado ajudar, e para quem não precisa, tem que pagar. Pergunta do público, que está nos assistindo também. Estou gostando, o Fred está dando agilidade aí, respostas rápidas. Legal, bacana, Fred. Tá ficando dinâmico aqui no nosso papo. Sérgio Moraes Castanheira Brandão. Fred, hoje é Dia Mundial do Meio Ambiente. Qual a sua proposta para o meio ambiente carioca? O Rio de Janeiro é uma cidade que tem ativos naturais maravilhosos. Eu sou totalmente pró resolver os problemas todos de meio ambiente da cidade. Acho que tem que evoluir para ser zero consumo de carbono e, principalmente, a questão do saneamento, que na cidade do Rio de Janeiro é um horror. A cidade do Rio de Janeiro tem 50% do seu esgoto tratado. Isso é um vexame. E isso vem de muitos e muitos anos para trás. É uma vergonha. Prefeitura atrás de prefeitura, ninguém tomou a iniciativa de resolver esse problema. Fala-se muito da SEDAI, mas o município do Rio de Janeiro é quem tem o contrato. A SEDAI pertence ao Estado. Mas, se eu contrato uma OS para prestar um serviço de saúde, ela não presta, eu tenho que multar a OS. A SEDAI é a mesma coisa. Por que o município ainda não está com um monte de multas na SEDAI? Porque 77% da receita da SEDAI vem de nós aqui, cariocas. Nós é que pagamos isso aqui. E por que nunca ninguém cobrou? Nunca ninguém exigiu. A gente não tem água, quem pode comprar água mineral? Opa, deu uma travada aí? Deu uma travada na internet do Fred? Volta para mim aqui então, Castro, volta para mim aqui. Vamos embora. Até a gente fazer a conexão com ele. Bota o Venê bota o Venê na tela aí. Vamos bater um papo, Venê, eu, até a gente retomar aqui esse contato. Venê, uma boa entrevista, Sidney, até agora. Tá dinâmica, uma boa entrevista. Venê, só uma observação, para informar aqui o público, né? Nós temos um protocolo aqui, você foi testemunha há pouco, eu sempre faço essa preleção, né? Quando o candidato, por algum problema acidental, como é o caso da internet, ele fica um pouco fora do ar, não tem problema, a gente dá uma congelada aqui, ó, 17h33, e a gente compensa esse tempo naquela 1 hora que a gente tem um pouquinho além, ele prossegue. Então a gente não vai prejudicar ninguém. Inclusive, né? Os pré-candidatos que já vieram estão elogiando muito o dia, viu? A iniciativa do jornal, estão achando que eles estão sendo tratados de maneira igualitária, gente de ideologia diferente, partidos distintos, né? Estão dizendo que acham que nós estamos contribuindo para a democracia, a gente recebe cada elogio aí, incrível. Mas você perguntou muito sobre educação, tem muita gente te elogiando sobre isso, Venê. Parabéns por você começar o papo sobre educação, hein? Porque, assim, no meu ponto de vista, é algo que tem que evoluir bastante no Rio de Janeiro e esse assunto tem que ser abordado. A gente não pode deixar o assunto educação de lado, que é algo que tem que melhorar, já disse, para não ficar repetitivo. Então, isso tem que ser abordado com todos os pré-candidatos aqui à Prefeitura do Rio de Janeiro e eu vou tentar abordar o máximo possível aqui com o Fred também. Boa. Fred, você, olha, é igual aquele negócio do VAR, né? Nós fomos pro VAR lá, verificamos que tá tudo certo, vai voltar, não vai prejudicar o jogo e nada, né? Vamos lá, você estava no meio de uma resposta, não estava? Então, eu estava falando que no saneamento tem essa vergonha, que o prefeito jamais cobrou da cidade do jeito que deve cobrar, porque o prefeito representa a nós, cariocas, ele é o representante, então tem que tentar destruir esse contrato da SEDAI, como o Niterói fez. Niterói fez uma licitação, colocou uma empresa privada e, página, 95% do esgoto de Niterói é tratado, enquanto do Rio menos da metade é. Isso é um escândalo. Vai ter que judicializar para ter que renegociar. O acordo da cidade do Rio de Janeiro com a SEDAI, que tem uma validade de 50 anos, é extorsivo para a cidade do Rio de Janeiro, é extorsivo para as pessoas que vivem aqui, porque a gente paga a conta, 77% da receita da SEDAI, e a gente não tem água, a gente não sabe qual é a qualidade da água, não tem multa para a SEDAI no acordo. O que devia que você comprou? Você compra água mineral, ou não compra nada, ou fica doente. Cadê a indenização? E por que tem que pagar a conta se o serviço não está sendo prestado? E se a SEDAI joga esgoto in natura nas águas pluviais, por que ela não é multada? Por que não se cobra nada? O contrato é péssimo. Aliás, ele é ilegal, porque ele não passou pela Câmara dos Vereadores, ele não atende ao marco regulatório do saneamento já antigo. E os prefeitos aqui
como são amiguinhos de todo mundo, né, há anos e anos e anos, eles fazem composições entre seus amigos e é isso. Olha, você foi o único pré-candidato que tocou no assunto SEDAI aí, saneamento, de fato, é muito importante. Bacana, legal, porque esse tema tem que ficar no radar de todo mundo, né? Na tela, pergunta do público, quem está nos acompanhando. André Salai. André já participou aqui outras vezes. Legal, André, a gente gosta dessa fidelização. Fred, como é que você vê os projetos de autarquização da Conlurb e Plan Rio? Explique aqui o que seria uma autarquia, para quem não entende. É transformar uma empresa que os funcionários estão pela regra da CLT em funcionário público. E aí você tem um monte de contas para o futuro que vão cair na conta da viúva, de previdência, de você depois também não ter muita flexibilidade para mexer no efetivo, né? É muito mais difícil do que você, na medida em que você automatize mais o serviço da SEDAI, você quer diminuir a carga de pessoas, você não consegue mais. Então, eu sou totalmente contra, né? E também é a filosofia do partido também, qualquer inchar mais a máquina pública. Hoje, 75% de todas as receitas do município já são gastos com funcionários públicos, inativos e pensionistas do serviço municipal. Não faz o menor sentido aumentar mais, o caminho é o inverso. A gente tem que diminuir. E, olha, o pessoal da Conlurb, a grande maioria dos funcionários é muito boa. Deixa como está, porque a pergunta sempre tem que olhar, ela tem que ser feita pelo seguinte: para os 6 milhões e 700 mil pessoas que moram no Rio de Janeiro, autarquizar, Panrio, o que seja, vai melhorar? Fazer isso na Conlurb vai melhorar a limpeza do Rio de Janeiro? Tem algum impacto nisso? Não tem nenhum impacto. Não tem benefício para as pessoas, só tem aumento de custo. Isso não faz o menor sentido. Mais uma pergunta do público. Vamos lá, na tela. Vamos lá. Patrícia Constanzo. Como será a abordagem da prefeitura em relação às favelas? Boa pergunta. O seguinte, eu queria lembrar, aproveitando a pergunta anterior, que no Rio de Janeiro, na última década, nós tivemos uma perda de 300 bilhões de reais, aproximadamente, por corrupção. Olha o caminhão de dinheiro que se perdeu, que poderia ter beneficiado muito mais os serviços na cidade. E agora, a tua pergunta, por favor, repete aí. Pergunta sobre favelas. Pergunta importante. Sobre favelas. As favelas, elas têm que ser tratadas muito mais próximo, o poder público tem que estar muito mais próximo dela. Nós temos, no nosso modelo administrativo, o Rio de Janeiro tem 33 regiões administrativas. Nenhuma funciona, todas são cabides de emprego. A minha experiência empresarial é muito na área de varejo. Lojas Americanas, um monte de lojas, Richard e Salinas, um monte de lojas. Eu acredito muito na descentralização. Essas regiões administrativas, como no Rio são 33, em média dariam 200 mil. O gestor administrativo é que deveria estar próximo. Na Maré, por exemplo, tem uma região administrativa que praticamente só cuida da Maré. Agora, ela não funciona. Ali é que tem que ser discutidas prioridades, tem que ter o orçamento, para que a comunidade, para que as pessoas, as lideranças dos lugares, se sintam muito mais à vontade de participar. Porque não vamos nos iludir. A gente não acredita em Salvador da Pátria, em mito, nada disso. Quem vai resolver o nosso problema somos nós. O governo tem que ser facilitador, tem que dar exemplo, com gestão, com liderança, com tolerância zero com a corrupção, muita transparência, mas envolver as pessoas, combinar as soluções com as pessoas. Porque entre fazer um parquinho e um campo de futebol, por exemplo, se a população prefere um parquinho, é melhor fazer do que um campo de futebol, porque senão eles não vão manter o campo de futebol. E se for o inverso, é melhor fazer o campo de futebol, porque senão eles não vão manter o parquinho. E tudo que você combina junto, engajando, participando, você está dando o que as pessoas desejam, porque, na verdade, o patrão é o carioca.
não é o prefeito. De qualquer maneira, você vai exigir dos gestores administrativos que eles administrem de acordo com as prioridades locais. Agora, de qualquer maneira, Fred, é preciso ter uma proximidade, um governo de proximidade com a população, com as comunidades, onde se necessita mais a presença do poder público, né? As favelas se enquadram nessa divisão. Não pode ser um governo para a Zona Sul, não pode ser um governo para os bairros mais ricos da Zona Oeste, não é verdade? Tem que chegar junto. O morador tem que saber que você está realmente engajando os serviços da prefeitura em favor do cidadão que mora lá. E a gente não vê muito isso, né? Difícil não tem nada disso. Não me engano que o cara, para conseguir qualquer coisa lá, ele tem que pedir a um vereador, tem que pedir ao prefeito, ele tem que vir na cidade. Quem tem que resolver isso é o cara de lá. E você tem que direcionar os recursos para lá, porque lá é que tem a maior necessidade. Por exemplo, se você for ver a questão de ônibus na Zona Oeste, ontem mesmo eu estive conversando com um rapaz de 19 anos que tem um site lá, Sidney, eles tiram as linhas, os ônibus não passam nos horários, superlotação, o ar-condicionado não funciona, os ônibus estão todos quebrados. E cadê a fiscalização da prefeitura? Cadê? Porque lá eles não vão. Aqui na Zona Sul, o transporte público funciona de uma forma muito melhor, mas é onde ele é menos necessário comparativamente. Lá precisa muito, não faz lá. Por que não tem uma pessoa lá com poder, com aval do prefeito, para combinar com a população, para fazer a fiscalização? E se tiver muita reclamação de lá, ele vai perder o empreguinho dele, vai ser substituído por outro, porque ele está lá para conseguir os resultados e o trabalho para as pessoas que vivem lá. É um descaso que se faz aqui com as pessoas. É porque essa turma coloca lá quem? O cara que vai ser eleito da próxima vez, ou o cara que conseguiu voto, ou que vai conseguir voto. São os mesmos políticos de sempre, que fazem o cabide de emprego, que não se preocupam com a solução da cidade, que a cada 2 anos vem pedir voto. 2 anos, a cada 2 anos eles estão aí, quando eles deviam pedir perdão. Esse modelo está falido. Nós não vamos conseguir resolver o Rio de Janeiro com cabide de emprego, com aparelhamento político, com politicagem barata. É isso que está afetando a turma que mora na favela, a turma que mora na Zona Oeste, e que são exatamente as pessoas que mais precisam do serviço público. É uma crueldade o que se faz com essas pessoas no Rio de Janeiro. E aí pega governador atrás de governador preso, todo mundo aí com uma nuvem negra, não provou nada, não sei o quê, mas o tempo todo é isso. E agora, na pandemia, a gente está vendo a mesma coisa. É o descaso com as pessoas que mais precisam do serviço público. É cruel. Vamos para a pergunta do Venê agora. Você está tocando em pontos aí importantes. Já vou perguntar se você vai demitir também essa turma que você tá botando o dedo em cima aí, ou como é que vai ser isso. Venê, sua pergunta agora. Fred, minha pergunta é sobre as obras de BRT na Avenida Brasil. Qual o seu planejamento para concluir essas obras, caso você se torne prefeito da cidade? Venê, eu não tenho esse plano, porque você me conhece até, né? Eu começo sempre olhando o que dá para gastar em função da receita. Nós não sabemos qual vai ser a receita da cidade do Rio de Janeiro pós-pandemia. E já tem um comprometimento, que é um número anterior à pandemia, de 75% com pagamento de funcionário e inativo, né, previdência, e pensionistas. Esse índice vai subir. Nós temos que olhar todos os compromissos. As prioridades são a saúde funcionar, a educação funcionar, a cidade está limpa, os serviços mínimos fundamentais da cidade têm que acontecer. No primeiro momento, é isso, choque de gestão, tolerância zero com a corrupção. Tenho certeza que com a tolerância zero com a corrupção e com controle, nós vamos começar, como aconteceu lá no Flamengo, que você sabe muito bem, começar a descobrir dinheiro sobrando. E aí é que nós vamos estabelecer as prioridades do que atacar. Mas, ordem, primeiro, não se faz nada, se reavalia. Segundo, começa aproveitando o que já tem, ao máximo, aproveitar o que já tem, não vamos inventar nada novo, não vamos gastar dinheiro em coisas novas, a não ser que seja uma exceção absolutamente necessária, que eu não
acredito que tem muita infraestrutura ociosa. Vamos usar, vamos fazer funcionar e vamos completar o que for necessário, principalmente atraindo a iniciativa privada. Sempre conseguir atrair a iniciativa privada, aí faz, porque não demanda recurso da prefeitura. Ô Fred, vamos botar na tela a pergunta do público, mas eu só quero dar uma mensagem aqui para você, para que está nos acompanhando, que já é leitor do dia, já sabe, mas que está caindo agora um pouco de paraquedas, né? Ouviu dizer que teria aqui a live, está acompanhando, assistiu ontem, gostou, já está nos vendo. Olha, a nova linha editorial que o Dia está adotando é essa proximidade que durante esses anos todos, né, o Dia tem com a população. O que a gente quer? Não adianta fazer pegadinha com a autoridade, denúncia pela denúncia, não é o nosso estilo. Não estou dizendo que é o estilo de ninguém, isso aqui não é o nosso. O que a linha editorial atual do Dia quer é ficar próximo do cidadão, quer ficar próximo do leitor. Nós queremos, na verdade, que essa linha quer atingir, que ele encontre, através da imprensa, um noticiário que ele seja dinâmico, que ele seja transparente, esteja em cima do fato, mas que se tenha uma resposta, não? Que a imprensa traga, o poder público reaja, e reaja até com alegria, para poder fazer uma cidade melhor, porque a gente quer a cidade prosperando, a cidade rica, a cidade feliz, todo mundo contente, com mais segurança, com a pança cheia, né, com as escolas funcionando. Então é isso que a gente quer. Então vamos lá, na tela, pergunta do público. M. Rose, o candidato tem alguma proposta do uso dos equipamentos olímpicos? Deve ser o legado olímpico aí que foi deixado, né? Tem vários projetos que não foram, a maioria deles não foram implementados sobre o uso do legado olímpico. Eu acredito que é possível fazer muitas parcerias com a iniciativa privada para tentar o uso deles. A prefeitura vai estar com muito pouco dinheiro, não acredito que a prefeitura tenha dinheiro para ela mesma dedicar dinheiro para lá, tentar recuperar, fazer as escolas com os equipamentos que tem lá, que já deveriam ter sido feitos lá atrás. Então, analisar em função da necessidade. Agora, a gente queria falar muito aí sobre essa questão da proximidade que você está falando do Dia, é o que eu acredito para a cidade. Eu acredito 100% que quando a gente fala em descentralizar, as iniciativas estejam próximas das pessoas, estejam discutindo os problemas das pessoas ali, inclusive as prioridades, combinando ali. Olha aqui, tem, sei lá, 10 milhões de reais aqui para Bangu. Vamos fazer primeiro o quê? Vamos fazer um posto de saúde, vamos consertar uma rua, vamos fazer um sinal de trânsito, vamos melhorar o saneamento daquela região. Sabe? É isso que eu acho que faz toda a diferença. Estar junto, é um governo, que é um governo das pessoas, não é um governo não tem projeto de poder, é parte, é facilitador, é ativador, né, da vontade das pessoas. As pessoas é que mandam. E aí você tem uma inclusão muito maior, uma participação muito maior, e eu tenho certeza que a cidade avança muito nesse sentido, que as pessoas vão colaborar. Todo carioca ama a cidade, como eu amo a cidade. Estou dando aqui a minha contribuição. Eu quero facilitar. Eu não vou ser candidato a nada, eu só sou candidato agora, porque acredito que só uma pessoa nova, diferente de tudo isso que está aí, é que tem alguma chance de mudar a nossa realidade. Eu tenho uma história de conseguir mudar, mas nunca fiz nada sozinho, nunca trabalhei nada sozinho, sempre em equipe, com muita gente competente. E gente competente e séria só quer trabalhar do lado de gente que seja competente e séria e que dê exemplo. Senão eles não virão. Senão, a turma que vem é essa turma que tem ficado aí, que não tem compromisso com solução, que só pensa em eleição, só pensa em tirar proveito próprio e não fazer as coisas para as pessoas. Então, eu enalteço muito essa iniciativa do Dia, porque é exatamente o que eu acredito para um governo de pessoas. Vamos nessa. Estamos com esse sentimento aí. Ganhando ou perdendo a prefeitura, é importante que nós entendamos que moramos numa cidade, né? E que nós todos podemos fazer muito mais do que podemos e que fazemos por ela. Isso que é importante. Venê Rodrigues, Venê Casagrande, sua pergunta. Fred, a minha pergunta é sobre o esporte agora. Você já disse aí, enfim, você já trabalhou no Flamengo, eu te conheço dos tempos de diretor do Flamengo. Qual é o seu planejamento voltado para o esporte, principalmente esporte olímpico? Você já pensa em algo em relação a isso? Já pensou? Eu estou em dúvida se está congelado ou se ele... Acho que a dele travou, Sidney. Ele travou. Tudo bem.
Daqui a pouquinho a gente volta. Benê, há pouco ele até ficou entusiasmado com essa história da proximidade, porque de fato é entusiasmante, mas ele respondeu só parcialmente aquela pergunta do legado olímpico. Foi bom você voltar ao tema, porque o Rio Sim. tem uma vocação, né? O Célio de Barros, Sim. que hoje ali tem um hospital de campanha, aquele lugar ali é muito importante para o atletismo, por exemplo, né? Gente do Brasil todo vinha treinar. O atletismo brasileiro tem medalhas e medalhas, graças também, por exemplo, o Célio de Barros, não é verdade? Exatamente. Eu acho que isso a gente tem que questionar o Fred, porque é muito importante, isso é muito importante, é um patrimônio do Rio de Janeiro, digamos assim. Então, acredito eu que ele já tem algum planejamento para isso, mas vamos ver, né? Vamos ver se ele tem essa resposta. Esperar ele voltar. Você está anotando o tempo aí, Sidney? Estou anotando o tempo aqui. Fred, pronto, tranquilo com o tempo. Vou pedir para o Benê repetir a pergunta. Repete a pergunta para tranquilizar que o Fred ele responder. Qual é a pergunta que você fez, Benê? O Fred, é em relação a esporte, principalmente esporte olímpico. A gente sabe que o Rio de Janeiro tem uma vocação muito para isso, né? Tem o Célio de Barros, como o Sidney mencionou há pouco tempo. Então, eu queria saber qual é o seu planejamento voltado para o esporte. Facilitar muito, principalmente ter muita parceria com as escolas públicas. Eu vejo a parceria de você dar esporte junto, que é um entretenimento, é uma forma de você manter as crianças e reduzir muito a evasão escolar. Acredito que a atividade esportiva na cidade ela é comandada pelos clubes, deve continuar assim, e nas escolas públicas devem ter atividades para esporte, e aí o município fazer parcerias, inclusive, com muitos desses clubes aí que estão falindo, que têm os equipamentos esportivos, para a escola municipal usar e até facilitar com uma transferência de receita para não quebrar esses clubes todos. Agora, os esportes de alta performance, que são mais caros, eu acho que eles devem estar todos, eu acredito que eles devem estar todos nos clubes, como são hoje. E aí você tem governo estadual, que tem vários equipamentos, tem governo federal, que deve apoiar o clube. Eu acho que a lógica do esporte tem que mudar, porque na minha experiência do Flamengo, o grosso do dinheiro do esporte fica com as federações. Elas não chegam na ponta. É um dinheiro que vem do governo federal e é muito dinheiro e que não chega lá no atleta, no clube, naqueles que fazem a formação e têm a responsabilidade da formação. Agora, Fred, eu tive o prazer, a convite do governo americano, até foi o governo Clinton, né? Eu visitei nos Estados Unidos vários lugares, inclusive escolas públicas, e eu fiquei impressionado. Numa delas, uma escola pequena, uma escola grande numa cidade pequena. Era uma cidade tão pequena que só tinham 2 escolas, mas as escolas, elas ofereciam, era muito interessante, um galpão para carpintaria. Era uma carpintaria completa. Ao lado tinha uma mecânica. Era uma mecânica completa, com todos os equipamentos. E tinha depois as atividades esportivas, que é o que eu quero perguntar agora, e sempre que o Benê alertou. Por que a gente não pode ter uma competição a lá americana, né, pré-universitária, ou high school, como eles chamam, do segundo grau? Por que a gente não pode ter uma competição saudável entre as escolas, com atividades físicas, daquelas que pelo menos tenham, né, o seu parque? Tem CIEPs que tem, né, tem campo de futebol e tudo mais. Por que não se produz isso coligado escolas municipais com atividade esportiva? É muito caro? Eu estava bem nessa linha, eu acho que é parceria, porque hoje, o que acontece hoje na prática? Nós não conseguimos fazer uma criança ler e escrever ao final do primeiro ano. Olha só a nossa carência. Nós temos que dar um foco total a conseguir isso. É claro que para a criança ficar na escola, e a gente vai querer estender o horário para chegar ao horário integral, você vai ter que coligar atividades esportivas e, mais tarde, como você falou aí também, atividades profissionalizantes. É super pertinente, vale a pena fazer isso. É que eu sou muito pragmático, Sidney. Não vou vender ilusão. Tem que fazer o básico primeiro. Porque se não se abre frente, se abre frente, se abre frente, você não faz. Quando as crianças estiverem sabendo ler e escrever no primeiro ano, fazendo o segundo ano direito, chegando no terceiro ano, não tem nenhuma sendo analfabeta funcional. Quando o ensino fundamental da cidade do Rio de Janeiro foi um dos melhores do Brasil, porque hoje é um dos piores entre as capitais,
Cidades como Sobral, lá no Ceará, várias cidades do Piauí, cidades do Espírito Santo, têm um ensino muito melhor do que o Rio de Janeiro. Tem que ter um foco muito grande em poucas coisas, senão a gente não consegue fazer. Na questão do esporte, que eu considero absolutamente necessário para diminuir a evasão escolar e aumenta o interesse da criança em estar na escola, no primeiro momento, sem dinheiro, o caminho é parceria com clubes e com quem já tem as atividades e conseguir fazer uma grande rede para que as crianças tenham atividade, que é fundamental. Vamos lá, pergunta do público aí. Muita gente participando, isso é muito legal. Vamos ver qual é o tema que vai ser levantado agora. Vamos levantar a bola de qual assunto? Bota na tela aí para a gente ver a pergunta para o candidato Fred Luz, do Partido Novo. Eduardo Dantas. Poxa, não entendi. Qual o projeto da Prefeitura sobre esportes? Eu agora não estou conseguindo te ouvir, Cisne. Tá zero? Tá me ouvindo zero? Vê se está na sua tela. Não estou conseguindo te ouvir. Não está conseguindo me ouvir? Mas eu estou te ouvindo. Eu estou te ouvindo bem. Vê aí, agora está me ouvindo? Vamos testar aqui. Pode ser que você tenha apertado aí, né? Se alguém puder ajudá-lo, alguém que está acompanhando a live, pode ser que ele tenha apertado o mute, né? Na tecla dele. Vamos ver se está ouvindo aí. Se estiver vendo, pelo menos, né? Você está vendo a pergunta aqui? Não entendi qual o projeto da Prefeitura sobre esporte. É fazer parcerias com os clubes. Basicamente isso. E não vai ter dinheiro no primeiro momento para investir. Vamos resolver primeiro os problemas básicos. Vamos lá. Próxima pergunta do público também. Vamos ver. Ele não está ouvindo, mas está lendo. Vamos lá. Bom, vou ler aqui. O Centro do Rio está cheio de prédios em péssimo estado de conservação. Mas é uma região com grande potencial de moradia. Quais as ideias para revitalizar o Centro do Rio? Meu plano é exatamente esse. Fazer moradias residenciais no centro da cidade. Existe projeto Singapura, que foi feito lá em Singapura, que São Paulo está copiando. Residências menores, vamos ter que mudar o plano diretor, mas a revisão do plano diretor da cidade é em 2021. Então, temos uma oportunidade muito grande de fazer um replanejamento da cidade, construindo moradias ao longo dos ramais de transporte, da linha do trem, principalmente, da linha do metrô e no centro da cidade, onde tem São Cristóvão também, muitos imóveis ociosos que têm que ser replanejados para as pessoas morarem muito mais perto do trabalho e mais em regiões onde já tem infraestrutura, que vão demandar um investimento muito menor. Para mim é um crime fazer o Minha Casa Minha Vida lá em Santa Cruz. Tinha que estar fazendo Minha Casa Minha Vida aqui no centro. As cidades inteligentes estão trabalhando basicamente adensando as cidades, porque é mais inteligente, as pessoas trabalham, moram e se divertem muito perto de casa, em raios de até 1,5 km, mas é projeto de médio prazo. Fred, vamos testar aqui para ver se você está me ouvindo agora. Você está me ouvindo, Fred? Você está me ouvindo, sim ou não? Vamos ver se você está me ouvindo? Eu acho que não. Bota o Venê na tela até ele se acertar ali. Vamos ver se o nosso pessoal do apoio do dia também, não é? Vê o WhatsApp aí na paralela, né, Venê? Na paralela a gente informa aí ao Fred. Olha, zero de problema em relação ao tempo aqui, a gente resolve. Agora, Venê, você sabe, você não participou aqui, mas colegas seus participaram, e eu tenho pedido a quase todos os candidatos para que eles lutem por uma internet melhor, né, no nosso país, no Rio de Janeiro, mais investimento para telecomunicações e tudo, porque fica caindo, né, esse problema nosso de infraestrutura e tecnologia, né, é gravíssimo. Isso, você chega num país asiático, não falo só da Coreia do Sul, não falo de Singapura, não estou falando do Japão, um país até que teoricamente são países que não estão tão desenvolvidos assim, que a internet é mais veloz que a nossa. É um negócio assim maluco. Fred, está dando para ouvir agora? Está dando para ouvir bem. Eu peço desculpas aí. Ontem teve um problema aqui no prédio, por incrível, na véspera aqui do nosso negócio. Eu até expliquei isso antes para você, Cisne. Então, eu peço muitas desculpas a você, a todo mundo, a todos os ouvintes aqui, a pessoal que está assistindo. Mas realmente ela está intermitente aqui, infelizmente. É a primeira vez que acontece isso. Você é muito educado e os demais colegas seus, pré-candidatos, também têm sido exemplares aqui. Mas, olha, não é pedir desculpa, não. É porque a gente precisa, não é só o seu prédio, não. Eu estava comentando aqui com o Venê, essa infraestrutura tecnológica do Brasil, de telecomunicações, ela precisa ser priorizada, né? Porque com uma boa internet, a gente vai poder ter aulas, né, de repente, à distância, com competência, né? Num caso como esse, agora da pandemia, as pessoas que vivem em regiões mais complicadas,
complicadas, as crianças não podendo estudar em iguais condições, quer dizer, tem que investir nisso também. Renê, faça a sua pergunta aí, depois a gente dá um tempo mais para o Fred aí. Qual a sua pergunta? Bom, Fred, eu vou relembrar sua passagem pelo Flamengo. Você, para quem não sabe, você foi CEO do clube, um dos principais clubes do Brasil. Você acha que por conta do seu trabalho no clube, você pode conseguir muitos votos de torcedores do clube? Eu perdi um pouco da sua pergunta. Se por conta do meu trabalho no clube, eu posso... Você pode conseguir votos dos torcedores do Flamengo por conta do seu trabalho lá no Flamengo, no período que você esteve por lá? Eu vejo a minha história como um todo, nas lojas americanas, na Richard, na Salinas, no Flamengo também, e o Flamengo é a mais visível, mas todas são histórias, eu digo assim, brincando até, de pegar a terra arrasada e transformar em mina de ouro. O Flamengo também, então o Flamengo é um exemplo. E aqui no Rio de Janeiro, o que tem sido feito é o contrário. Nós estamos transformando mina de ouro em terra arrasada. Experiência, na minha vida toda, para transformar a terra arrasada em mina de ouro, eu tenho. E o Flamengo comprova isso, e comprova que é absolutamente possível trazer práticas de gestão, de qualidade de gestão, da empresa privada para uma instituição, no caso do Flamengo. Eu tenho certeza que é absolutamente possível fazer isso na cidade do Rio de Janeiro. Para acabar com a bagunça do Rio de Janeiro, é necessário choque de gestão e tolerância zero com a corrupção. A cidade do Rio de Janeiro tem um potencial muito maior do que o do Flamengo, completamente degradado. E eu comparo muito com o que o Flamengo era lá em 2012. O Flamengo era desacreditado em 2012. Ninguém acreditava que teria chance de ter a recuperação que teve. E foi feito. E não teve salvador da pátria. Foram várias pessoas. Eu fiz parte. Tive um papel importante como diretor-geral. É isso que eu desejo oferecer à cidade do Rio de Janeiro. É isso que a cidade do Rio de Janeiro precisa. De gente diferente, que esteja acostumada, que tenha currículo de trazer instituição de uma situação muito ruim para uma situação muito boa. Mas isso não aconteceu só no Flamengo. Aconteceu nas lojas americanas e em todos os lugares por onde eu passei. E eu sou muito orgulhoso por causa disso. Fred, pergunta do público. Vamos lá. O que a gente tem aí na tela? Arrisson Olinto. Olinto quer saber como utilizar os equipamentos culturais já disponíveis. Temos as lonas culturais, os centros culturais, como José Bonifácio, na Saúde, que estão largados. Quais as suas propostas? Cultura agora é o tema bacana. Fred. Passa pela mesma situação que eu falei da descentralização. Engajar a população, trazer iniciativa privada, trazer os moradores dos lugares, via região administrativa, para ativar todos esses recursos. E vamos lá, fazer o que dá para fazer, consertar, pegar o dinheiro ali com o lojista do lugar, uma pessoa que possa dar um trabalho voluntário lá, corrigir a população, nós todos, nos sentindo responsáveis e incentivados a fazer. Nós vamos recuperar tudo dessa forma, com a participação de quem vai usar, e que aí vai manter, vai discutir o que é mais legal, como seria usado aquilo ali, e não ficar alguém sentado num gabinete dizendo como é que vai fazer isso e aquilo, que só afasta as pessoas, acaba que esses equipamentos ficam sem interesse e degradados, como eles estão. Mais uma pergunta de quem está nos acompanhando aí. A audiência hoje tá bacana, tá agitada. Mengão tem participado sempre também. Eu gosto disso, eu gosto dessa fidelização, né? Assistiu uma vez, gostou e vai nos acompanhando. E entram mais pessoas. Legal, olha, não seria uma boa também aproximar os moradores dos postos de trabalho, fazendo crescer as economias em locais que já têm Minha Casa Minha Vida, de acordo com as características de cada bairro? Sem dúvida nenhuma. E até nesse meu processo aí que eu estava andando, conhecendo e aprendendo, agora eu estou conectando, conhecendo e aprendendo, mais de 2/3 das pessoas das favelas trabalham na própria favela. Então tem ali você tem uma possibilidade de geração de emprego no lugar onde as pessoas moram. Agora, o local de trabalho é fundamental também para conseguir atingir isso. Então, é uma mistura das duas coisas.
gerar trabalho onde as pessoas moram, mas nem sempre é possível, porque você tem uma concentração já estruturada, muito grande, já tem toda a infraestrutura para ali, e que vai trazer gente da Zona Oeste para trabalhar no centro da cidade, e aí tem que criar condições de pessoas da Zona Oeste se mudarem para a cidade, se mudarem para mais perto, se mudarem para a linha do trem, se mudarem para o Engenho de Bento, se mudarem para o Mé, se mudarem para São Cristóvão, e estarem muito mais perto dos lugares onde elas trabalham também. Agora, ô Fred, vou passar para o Benê perguntar, né? Mas pode estar botando na tela o Benê também, que eu acho que ele vai gostar de curtir esse assunto que eu vou levantar aqui. Benê, eu não vou te atropelar, não, mas só para aproveitar a oportunidade. Ô Fred, pelo menos, você chegando lá, sendo prefeito, pode fazer uma tentativa de uma reengenharia de localização funcional, vamos dizer assim, do funcionário da própria prefeitura. Te dar um exemplo. Se alguém da limpeza pública mora em Bangu, mas ele está trabalhando no Jardim Botânico, ora, você simplesmente verificar, olha, você abre, né, olha, vamos ver quem está onde. De repente, o camarada que está lá, ele vai querer ficar próximo da casa dele, não vai utilizar o transporte público, não vai gastar dinheiro. Vale transporte. Pode alimentar-se em casa, não é verdade? E está ali, pronto. Quer dizer, já diminui essa mobilidade hoje, que faz com que a gente viva um trânsito caótico na cidade do Rio de Janeiro, que era uma cidade para apreciar, para se deleitar, não para você ficar irritado dentro do ônibus ou dentro do carro, não é verdade? Sidney, o nome disso é choque de gestão. Você já está entrando no clima. Olha exatamente onde é que vai o dinheiro. Está gastando em quê? Quanto é que você gasta de vale transporte, por exemplo? Toda empresa faz isso. Realoca as pessoas para diminuir o vale transporte. É inteligência. É inteligência, é tecnologia, é gestão, mas é também tolerância zero com a corrupção. Porque quando o objetivo é aumentar a receita de uma empresa de ônibus, dando um caminhão de dinheiro para ela de vale transporte, a lógica é outra, infelizmente. Benê, vamos à sua pergunta aí. Agora é você. Bom, Fred, a minha pergunta agora é sobre o empreendedorismo no Rio de Janeiro. Você já pensou em algo para facilitar a vida de quem quer se tornar um empreendedor no Rio de Janeiro, já que existem muitas barreiras para abrir uma empresa? Enfim, tributos também. Queria saber se você pensa algo a respeito desse assunto, por favor. O meu lema é acabar com a bagunça, com choque de gestão e tolerância zero com a corrupção. A bagunça tem todas essas questões da segurança e desordenamento público. Primeiro problema mais importante da cidade, saúde, que até a gente está falando um pouco dele aqui hoje, mas depois a gente vai falar. Segundo, gerar empregos. Como gerar empregos? Facilitando a vida dos empreendedores. O Rio de Janeiro perde empregos, perde turismo, perde negócios, porque a prefeitura é burocrática e porque tolera muito a corrupção. Tem que se dizer muito mais sim do que não para essa gente. Tem que ser competitivo. Ir lá conversar com um determinado setor, por exemplo, eventos. Por que você está preferindo fazer um evento em São Paulo e não no Rio de Janeiro? Por quê? Por que você vai para Curitiba, que está acontecendo isso, e não vai para o Rio de Janeiro? Para uma empresa de tecnologia. Por que você vai para Recife e não fica aqui? Se você mora aqui, você foi criado aqui, por que você vai levar a sua empresa para Recife, ou vai levar para Florianópolis, ou vai levar para São Paulo? Isso que a gente fez em todo lugar. O Flamengo foi gente. É isso que tem que ser feito. Olha, vê qual é a sua desvantagem competitiva e combate a desvantagem competitiva. Agora, tem que ter foco, tem que ter vontade, tem que querer. Coisa que essa turma que eu vivo repetindo não tem, o foco é outro. Aí ele coloca lá, na fiscalização, um cara que vai provocar o fechamento das empresas. Eu não estou dizendo de dar moleza para ninguém, não. Mas vamos confiar primeiro. Vamos deixar a cidade do Rio de Janeiro ser fácil para as pessoas empreenderem aqui e gerar negócio, porque aí nós vamos gerar emprego, vamos gerar trabalho, vamos gerar futuro e a cidade vai prosperar. Nós estamos na contramão há anos e anos e anos e anos. A gente teve uma levantada na Olimpíada, mas fora isso, o Rio de Janeiro vem perdendo interesse, vem perdendo emprego continuamente. Perdeu o mercado financeiro, os bancos foram todos para São Paulo, a maioria era aqui no Rio. Hoje, o que a gente tem no mercado financeiro do Rio são as boutiques. Tem muita possibilidade em ciência e tecnologia. Centro de pesquisa de energia, de petróleo, está tudo aqui no Rio de Janeiro. De energia elétrica, está tudo no Rio de Janeiro. As empresas, muitas vezes, que operam lá no Nordeste, a sede das empresas de energia elétrica são no Rio de Janeiro, ainda.
O Instituto Oswaldo Cruz está aqui. A gente tem uma produção científica de mais de 20% da produção nas excelentes universidades. E a gente não integra isso em benefício de quem quer empreender aqui. A gente não gera facilidade. E aí eu não quero, porque eu não tenho detalhes, mas tem casos e casos e casos de empresas, inclusive estrangeiras, que vêm para cá querendo se estabelecer aqui no Rio de Janeiro e, por descaso das nossas autoridades, pelas dificuldades que são colocadas, o cara vai para outro lugar, pô. A gente está perdendo por absoluta incompetência nossa. Bem rapidinho, ali no fundão, inclusive, várias empresas multinacionais, junto com as nacionais também de pesquisa, uma ideia sensacional, a coisa estava andando, estava indo muito bem, já tem muita empresa fechando, já não tem mais aquela pegada que tinha antes, isso é complicado. Mas, Fred, vamos botar uma pergunta, você falou sobre saúde, não é saúde, mas passa ali também, né, saúde e educação. O Eduardo Dantas, por falar em favelas, educação começa na creche, vai ter creche para todas as mães, Fred? Eduardo, a ideia é ter creche para todo mundo que precisa, mas aí tem várias coisas a serem vencidas. Uma criança numa creche própria da prefeitura, o custo é um custo que ultrapassa R$1.000 e poucos, chega perto de R$2.000. Enquanto numa creche conveniada, a prefeitura pagou 300, agora paga R$650. Ou seja, se a prefeitura não tivesse creche nenhuma, e só tivesse as conveniadas, em todas que ela tem própria, daria para ter 3 vezes mais do que ela tem quando ela opera diretamente. Segundo, tem teorias que dizem que a criança, no primeiro ano, ela vive melhor, ela aprende mais, ela desenvolve mais as suas habilidades quando ela está próxima à mãe. E não quando ela vai para uma creche onde chega a se colocar 20 crianças numa turma. Com esse valor aí de R$600 por criança, pagar para essa mãe ficar em casa com a sua própria criança e via clínica da família, que já tem gente indo na casa das pessoas, dar uma educação para essa mãe e vai ter uma eficácia muito melhor no desenvolvimento básico dessa criança. Até porque, até os 6 meses, a responsabilidade burocrática pela criança é da saúde, não é da educação. A responsabilidade pela educação, da educação só passa para criança acima de 6 meses. Então, tem muita coisa para ser estudada, para ser revista, mas a resposta para você é não necessariamente tendo a creche, mas tendo as soluções que atinjam 100% das crianças para elas terem um melhor desenvolvimento. E isso é uma parte muito importante, junto com a pré-escola, para nós conseguirmos aquele objetivo, aquele primeiro da educação, que é garantir que 100% das crianças aprendam a ler e escrever ao final do primeiro ano. Benê, vou falar aqui uma linguagem que o Fred e você entende bem, tá? Você vai fazer uma última pergunta do tempo regulamentar, porque terminado aqui, né? Vai ter prorrogação. Aí vamos para a prorrogação, que é aquele tempinho que o juiz vai dar, né? Que aí a torcida vai querer. Quem tá gostando vai achar que eu tô dando pouco tempo. Quem não tá gostando quer que acabe rápido, né? Sua pergunta. Bom, Fred, eu vou finalizar perguntando. É uma pergunta bem leve para você, que você vai enfrentar o Eduardo Bandeira de Mello, que foi seu parceiro nos tempos de Flamengo. Queria saber se tem alguma aposta entre vocês aí, para saber quem ganha, enfim. Queria que você contasse os bastidores, já que vocês têm uma relação muito próxima. Porém, na candidatura à Prefeitura do Rio de Janeiro, vocês são rivais. Venê, só para explicar para quem não sabe, quem é rubro-negro já entendeu, né? Tá tudo certo. Verdade. Contextualiza, por favor. Foi presidente do Flamengo, não é isso? No mesmo período que o Fred também foi do Flamengo, foi diretor, né? Diretor-geral do Flamengo, o diretor executivo do Flamengo era eu. Ambos integravam aquela equipe que disse o Fred, ninguém faz nada sozinho, eles integravam uma equipe, não é isso, Venê? Tô falando direitinho? Verdade. Vamos lá. Venê, eu acredito muito que o que se precisa na política é gente boa, competente e diferente. E não os mesmos políticos de sempre que estão aí, que vendem a ilusão de que eles vão resolver o problema que eles mesmos criaram. Essa turma só pensa em eleição e não pensa e não tem tempo para gestão e não tem qualificação para gestão. Eu sempre vejo com muitos bons olhos que pessoas competentes que venham para a política, cada vez mais
quem pensa no Rio de Janeiro, que é muita gente boa querendo atuar em benefício de todos nós cariocas. Mas não tem aposta. Você deu uma resposta meio de político aí, ou seja, então você acha que também é uma cara nova na política, ele é gestor também, ele é competente e tal, só que ele seria o quê? Ele seria um gestor mais à esquerda e você um gestor mais à direita, ou tá errado isso? Eu acho que ainda tem que ver muito esse processo, seguir para frente, ver o que cada um vai fazer, como é que é a composição partidária de cada um. A gente tem que esperar a evolução um pouco, né? Mas eu acho que todos os nomes novos e capacitados é muito bom para a cidade. Tá certo, tá certo. Bom, terminamos aquele tempo regulamentar, vamos para aquela prorrogação, né? Aquela butinadazinha, né? Na internet deu aquela quebrada, deu aquela caída, machucou um pouquinho, entrou a maca, voltou, muito bem. Então vamos para os minutos aí, 2, 3, 4, 5 minutinhos para encerrar matar. Pergunta do público, então, que é o que interessa, é quem nos nutre aqui, é quem nos acompanha. Leitor do dia. Bota na tela aí para a gente ver. Bota bem em cima da cara do Venê aí. Bota na tela, Caixa, vê o que ele tem de perguntas aí. Vamos lá. Lívia Bonates. Integrar as secretarias de Educação e Saúde é muito importante. Integrar não significa unir as duas, não, né, Fred? E tem pergunta sobre BRT também. É transporte, educação e saúde, as essenciais. Sua resposta. Bom, a Secretaria de Educação tem uma função fundamental, importantíssima, como a Secretaria de Saúde também. A saúde é o maior problema do Rio, né? E a corrupção é a maior doença do problema da saúde. Tem muita coisa para ser feita para melhorar a saúde, que eu já estudei, sem gastar nenhum centavo a mais, com gestão, tecnologia e tolerância zero com a corrupção. Tem um casamento que é ali no princípio da vida, porque na clínica da saúde tem o agente da saúde que vai à casa das pessoas. Isso já chegou a ter uma abrangência de 70%, caiu muito nesse governo do Crivella, hoje está na faixa de 50% ou menos desse atendimento. No meu entendimento, esse agente que vai à casa das pessoas, ele poderia estar atuando também em questões ligadas à educação, principalmente ali na primeira infância, no primeiro momento, do pré-natal até os 6 meses, até 1 ano, dando também instruções junto com a área de assistência social. Essas áreas, assistência social, educação e saúde, no que diz respeito ao começo da vida, deveriam estar muito integradas, de tal maneira que esse agente, que já tem a confiança da família, que já vai lá, que ele possa fazer muito esse trabalho conjunto de educação da família mesmo, para garantir um futuro melhor para as crianças, nesse sentido. E, pasme, por falta de tecnologia, uma grande parte desses agentes de família, ele visita a família, faz anotações, e depois ele vem para o escritório e gasta um tempo enorme para registrar essas informações. Por que ele não leva um telefone celular ou um tablet e já não faz tudo isso lá? É muito complicado, hoje em dia, fazer uma coisa dessa. E ele poderia visitar muito mais gente no mesmo tempo. Você estava reclamando uma pergunta de saúde, mas achamos uma que alguém lembrou diretamente, Rony Munk. Fred, na saúde, o que é melhor? OS, administração direta ou Rio Saúde? Rony, essa pergunta é para começar o programa, não é para terminar. Isso aí tem mais 1 hora pela frente, aí é complicado. Mas, Fred, tenta responder aí. Mas eu acredito que o problema da saúde, está em gestão, tecnologia e tolerância zero com a corrupção. As OS são prestadoras de serviços específicos e são contratadas para isso. O que deve ser feito? Uma análise criteriosa de contratos, comparações e muita fiscalização. É uma forma que poderia ser muito boa, mas o que tem acontecido? A gente vê escândalo atrás de escândalo aí com as OS. É a corrupção, que beneficia os amigos, que fazem contratos esdrúxulos. Mas dá para operar muito melhor, e São Paulo, nesse caso, tem exemplos maravilhosos de operação com ela.
Tudo bem. Fred, olha só, demos aí 4 minutos e 34, tá bom, tá bonito, que eu também não quero arrumar complicação com os outros pré-candidatos também. E embora o nosso modelo, viu, Fred, ele permite de uma maneira muito tranquila, quando o seu partido bateu o martelo, olha, vai ser o Fred Luz mesmo nosso candidato, todos vocês vão voltar aqui e nós vamos tentar fazer um debate, se vocês aceitarem também, porque às vezes 2 ou 3 não querem, aquela coisa toda, a gente vai fazer um debate. Depois, se tiver um eventual segundo turno lá, mais debate também. Queremos agradecer a sua participação, sucesso na sua caminhada. Já vamos agradecer o Venê Casagrande também, repórter do Jornal Dia. A Sandra Neves foi muito dinâmica a live. Que bom, Sandra. Parabéns aos organizadores. Obrigado, Sandra, também. Né? Parabéns aos esclarecimentos para o Fred Luz. Precisamos desse tipo de coisa. Então, bacana. Fred, sua despedida, obrigado, viu? Bom, Sidney, te agradecer muito ao Venê, agradecer a turma toda que está nos acompanhando aqui. Muito importante, a gente está pensando no nosso estado do Rio de Janeiro. A minha mensagem é: eu nunca vivi da política, nunca atuei na política. Eu ficava do lado de fora, torcendo para dar certo e reclamando para caramba. Cheguei à conclusão que não dá mais, que não vai se conseguir se você não resolver entrar. Venê, agora deu uma congelada, Venê. Aí já não dá. Aí é o que tá no placar também. Não tem jeito, né? Não tem jeito. Aos 45 do segundo tempo. Aí não foi 45, aí foi aos 50. Aí não tem jeito, né? Vamos ter que encerrar. Vamos agradecer aqui ao Fred. Venê, mais uma vez, obrigado pela sua participação. Excelentes perguntas as suas. A live foi dinâmica. A gente tá devagarzinho azeitando a máquina e tá acertando o tom, não é isso, Venê? Exatamente, aos poucos a gente vai pegando entrosamento, é assim, requer tempo, mas acho que a gente está indo bem, Sidney. Queria agradecer também ao Fred, já que ele não está nesse momento na live, foi uma entrevista muito boa, dinâmica, rápida, e, enfim, deu para tirar muitas dúvidas e acho que o público gostou também. Então, queria agradecer novamente, Sidney, sempre que precisar, estou às ordens, é só me chamar. E esparrama lá na redação, que tem um prazer imenso receber vocês aqui. A fila está crescendo aí de repórteres do dia, e editores, e todo mundo participando, é muito legal. E na próxima entrevista vai ser a Marta Rocha, do PDT. Mas ainda tem muita gente pela frente aqui, olha, tem muitos pré-candidatos ainda. Fred, muito obrigado aí, viu? Sucesso, tá bem? Então, só para falar a última frase, então... Por favor. É muito importante que as pessoas venham participar da política, se informem, não acreditem nas conversas, busquem olhar o passado, as histórias das pessoas. Nós estamos cheios de gente aí fazendo propostas, fazendo promessas de 2 em 2 anos e nunca cumprem essas promessas e essas propostas. O Rio merece, nós merecemos. Vamos todos trabalhar juntos para melhorar muito a nossa cidade, porque ela tem esse potencial instalado, é possível e a gente tem que lutar muito para conseguir. Muito obrigado a todos. Ô, Fred, quando você era empresário, uma frase era uma frase, mas virou política, virou 10 frases. Aí um abraço, gente. Tchau, tchau, gente. Tudo de bom. Valeu, Felipe.